Olá pessoal, bem-vindos de novo a BAT 101, Introdução ao Hebraico Bíblico. Essa é a terceira aula da unidade 17 e nessa aula nós vamos estudar o tronco Piel. Agora, antes de começar a ver os paradigmas, eu quero ver o que o tronco Piel expressa. Nós aprendemos que o tronco Piel expressa uma ação intensiva e ativa. Nós vimos isso antes na unidade 10, né? Mas já faz muito tempo que nós vimos isso, então eu quero fazer uma revisão. E também quero revelar ou mostrar a vocês um pouco mais o que significa essa ação intensiva, né? A ação intensiva no hebraico se desenvolveu de várias maneiras no tronco Piel. A primeira maneira é o que nós chamamos de uma ação factitiva. O que isso significa? Significa que um verbo que era anteriormente intransitivo, por exemplo, no tronco kal, agora no tronco Piel se torna um verbo transitivo. Por exemplo, a raiz Aleph Bet Dalet. A raiz Aleph Bet Dalet significa perecer, né? No tronco Kal significa ele perece ou ele morre. E isso é um verbo intransitivo, em outras palavras, é um verbo que não levará nenhum objeto. Então, ele morre, ponto final. Nós não dizemos ele morre o João. Não, isso não faz sentido, né? O tronco Piel transformará esse verbo intransitivo em um verbo transitivo. Quando nós temos o verbo ibed, que está no tronco Piel, na conjugação perfeita, ibed significa ele mata, tá bom? Por quê? Porque ele mata alguém. Significa que aquele tronco, significa que aquela raiz Aleph Bet Dalet agora está sendo utilizada de uma forma transitiva. Em outras palavras, ela necessita agora de um objeto. Da mesma forma, por exemplo, o verbo Kof Dalet Shin, né? Que no Kal, Kadash, significa ele é santo, né? No Piel significará ele santifica. Então, esse verbo aqui significa ele é santo, Kadash. Kidesh significa ele santifica. Por quê? Bom, porque quando eu digo ele é santo, eu não preciso de um objeto. Mas se eu quiser transformar o verbo ser santo, né, em um verbo transitivo, eu teria que dizer que ele santifica alguém, ou ele santifica alguma coisa, né? Então, Kidesh é o verbo transitivo, a forma transitiva de Kadash, Kidesh está no tronco Piel. Essa é uma das formas, a forma factitiva é uma das formas que o tronco Piel expressará uma ação intensiva. Vocês notarão que realmente matar é mais intensivo do que morrer, né? Santificar de uma certa forma também é mais intensivo do que ser santo. Agora, o tronco Piel também pode expressar uma ação intensiva no sentido de ser um verbo denominativo. Por exemplo, nós temos aqui a palavra daval. Agora, daval, vocês notarão, não é o verbo. Por quê? Porque nós temos dois kametz, né? Se fosse um verbo, nós teríamos um kametz aqui e um patar aqui no segundo radical. Mas esse aqui não, esse aqui é o substantivo. Agora, se eu quiser transformar esse substantivo em um verbo, eu vou utilizar o tronco Piel. O tronco Piel é como se fosse especializado em transformar substantivos em verbos. Nesse caso, a palavra diber significa ele fala. É a ação verbal de daval. Tá bom? Outra forma intensiva do tronco Piel, outra coisa que o tronco Piel pode expressar também é o sentido de uma ação iterativa, ou outra palavra para dizer iterativo é frequentativo, né? Uma ação frequentativa. Como assim? A raiz He Lamed Kaf. He Lamed Kaf significa andar, né? Então, halach significa ele anda. Agora, quando eu digo hiler, eu vou ter um sentido iterativo ou um sentido frequentativo, e eu vou traduzir a palavra hiler por ele andou por aí, ou ele andou
ele vai e volta, ou ele passeou por aí. Então, nesse sentido, é aquele sentido de uma ação que continua, ela é habitual, ela é frequentativa, ou iterativa, repetitiva, tá bom? Então, nesse sentido também, o tronco piel estará expressando uma ação intensiva. E, finalmente, o tronco piel também pode expressar uma ação causativa. Isso é menos comum, mas é possível também que o tronco piel expresse uma ação causativa. Como assim? Por exemplo, a raiz lamed mem dalet é a raiz de aprender. Então, ele aprende, seria lamad. Lamad significa ele aprende. Já limed significa ele ensina. Por quê? Porque a causa do aprendizado é o ensino. Nesse sentido, então, lamad significa ele ensina. Lamad significa ele aprende e limed significa ele ensina. Então, em todos esses casos, nós vemos que o tronco piel expressa uma ação intensiva, uma ação mais forte do que a ação do kal. Agora, vai ser pelo contexto e também por conhecer certas ações que as raízes podem fazer ou não fazer, que nós poderemos traduzir o tronco piel corretamente. Então, por exemplo, eu sei que lamad será traduzido causativamente, mas halar não será traduzido causativamente. Eu não causo ninguém a andar. Mas eu posso dizer, por exemplo, que a palavra hiler será traduzida iterativamente ou repetitivamente no tronco piel. Agora, é importante também saber que certas raízes aparecem apenas no piel. Por exemplo, a raiz re, lamed, lamed, né? Não existe verbo halal. Existe apenas o verbo hilel. Hilel aparece no piel, halal nunca aparecerá no texto do hebraico bíblico que nós temos. Tá bom? É possível que talvez no passado eles utilizassem essa raiz, re, lamed, lamed, com o tronco kal, mas nós não temos nenhuma ocorrência desse verbo no tronco kal, então é melhor não especular e é melhor dizer que certas raízes aparecem apenas em certos troncos, com certos troncos. Então, hilel aparece apenas no piel, no pual e no hitpael. Lembre-se também que o tronco piel expressa uma voz ativa. Em outras palavras, o sujeito faz a ação, ele não recebe a ação, né? Nós vimos que o tronco nifal é basicamente uma ação simples com uma voz passiva. Então, se katal significa ele mata, niktal significa ele é matado, ele é assassinado, ele é morto. Agora, piel, como é uma ação intensiva, kitel significará, então, ele assassina ou ele mata violentamente, alguma coisa assim, tá bom? Agora, o tronco piel vai apresentar certas características diagnósticas. A primeira característica é a duplicação do radical do meio. O que é um radical de novo? O radical cada uma dessas letras aqui, da raiz, é chamada um radical, né? O tronco piel e também o tronco pual, nós veremos isso na próxima lição, sempre apresentará a duplicação do radical do meio. Em outras palavras, você sempre verá um dagesh forte no segundo radical. E também nós veremos o seguinte padrão vocálico. Para a terceira pessoa, na conjugação perfeita, nós veremos duas vogais classe I, né? Kitel. Nós vimos tsere também, uma vogal classe I. Lembrando que o dagesh está aqui. E na conjugação perfeita para a primeira e segunda pessoa, nós veremos uma vogal classe I, veremos aquele mesmo dagesh, e uma vogal classe A debaixo do segundo radical. Então, por exemplo, na segunda pessoa masculina do singular, o verbo será kitalta para a conjugação perfeita, tá bom? E a conjugação imperfeita sempre terá aquele prefixo que é próprio da conjugação imperfeita, só que embaixo do prefixo, em vez de ter um hirek, nós vimos esse hirek tanto com
a conjugação imperfeita no kal e a conjugação imperfeita no nifal, em vez de ter um hirak, nós teremos um sheva. E depois nós teremos uma vogal classe A, geralmente um patar. Veremos aquele mesmo dagesh forte. Vocês notam então que a duplicação do radical do meio acontece tanto na conjugação perfeita quanto na conjugação imperfeita. E geralmente essa vogal classe A, a vogal temática, será a vogal tsere. Vamos então ver os paradigmas aqui. Em primeiro lugar, eu quero só mostrar o 3ms e mostrar aqui quais são as duas marcas mais distintivas do PL perfeito. Bom, primeiro é o hirak, que aparece em todos os gêneros, todas as pessoas e todos os números. E a segunda coisa é esse dagesh forte, que também aparece em todos os verbos PL. Aqui estão os verbos kal, e aqui está o primeiro verbo PL, né? Kitel, da terceira pessoa masculina singular. A terceira pessoa feminina singular será kitla. Então você notará aqui que a única coisa que muda realmente é esse hirak e esse dagesh, né? Então, em vez de ter um kametz, em vez de estar vazio aqui, nós temos um hirak e um dagesh forte, e o resto é igual. Nesse caso, então, o PL perfeito vai imitar o kal perfeito depois do dagesh forte. Então, kitalta, kitalta, kitalti, kitlu, kitaltem, kitalten e kitalnu. Fácil, né? Realmente as únicas coisas que mudam são o hirak, esse dagesh aqui, e o tsere, que apenas aparece na terceira pessoa masculina do singular. Nós teríamos também esse tsere aqui na terceira pessoa feminina e na terceira pessoa comum do plural, mas como essas duas formas terminam com vogais, nós temos uma redução aqui do tsere para um sheva. Então, da segunda pessoa para baixo, nós teremos esse patar aqui, como eu acabei de mostrar a vocês, né? A primeira e segunda pessoa do PL perfeito são diferentes da terceira pessoa masculina singular, feminina singular e terceira pessoa comum do plural. Agora vamos ver então o PL imperfeito. O PL imperfeito é ykatel, ou pelo menos o 3ms, né? É ykatel. Quais são as partes mais importantes desse verbo? Bom, são essas três partes aqui. Primeiro, nós temos um sheva, em vez do hirak, que nós encontramos no nifal e que nós encontramos no kal. Nós teremos um patar e teremos aquele dagesh forte. Então, você notará que ykatel parece com yi, vou colocar aqui, ka, ykatel. Ykatel é o nifal e ykatel é o PL. O que muda? Bom, existem três coisas que mudam. A primeira coisa é esse sheva aqui, né, que era um hirak. A segunda coisa é a posição do dagesh forte. Olha só, o dagesh forte aqui está na segunda radical, o dagesh forte no nifal está no primeiro radical. E finalmente, em vez de ter um kametz, o PL imperfeito terá um patar. Tá bom? Então, é assim que nós distinguimos o nifal imperfeito do PL imperfeito. Agora, aqui estão então as formas no kal, e aqui está a primeira forma, a forma 3ms do PL imperfeito, ykatel, tukatel, tukatel, tukatli. E na primeira pessoa comum do singular, como o prefixo é um prefixo aleph, você se lembrará que o aleph, sendo uma consoante gutural, prefere não levar um sheva, né? Então, em vez de um sheva, nós teremos uma vogal reduzida, classe A, akatel.
Essa é a única mudança, a única coisa irregular. As demais formas, as demais pessoas, gêneros e números do PL imperfeito seguirão a forma que nós acabamos de aprender. Então, a terceira pessoa masculina do plural será yukatlu. A terceira pessoa feminina do plural será tukatelna, né? Lembrando que nós temos aquele tsere aqui. A segunda pessoa masculina do plural será tukatlu, seguido por tukatelna, seguido por nukatel. Quando nós já conhecemos o kal imperfeito, é fácil substituir, né, apenas algumas vogais e um dagesh e ver como então que o PL imperfeito mudará de acordo com o seu tronco. Agora, só mais uma coisa que eu quero dizer a vocês é que quando nós temos um imperfeito consecutivo, nós aprendemos que o imperfeito consecutivo é a combinação do vav, do patar e de um dagesh, né? Porém, com o PL imperfeito, como o PL imperfeito começa com um shevá, essa sílaba aqui que já tem um shevá vocalizado não pode levar um dagesh. Então, muitas vezes será comum você encontrar o PL imperfeito sem o dagesh, mas ele continuará com o vav e com o patar, tá bom? A única razão pela qual o dagesh não aparecerá aqui é por causa desse shevá aqui embaixo. No mais, o imperfeito consecutivo seguirá todas as formas normais que nós já esperamos que o imperfeito consecutivo siga no tronco PL. Agora, não existem muitas formas para aprender para os infinitivos, por quê? Porque o imperativo masculino singular é o mesmo tanto do infinitivo construto quanto do infinitivo absoluto. Agora, isso pode confundir o aluno, mas não se esqueçam, né, que o infinitivo construto pode ser prefixado, ele pode receber sufixos também. O infinitivo absoluto não terá nada disso. Em vez disso, o infinitivo absoluto normalmente geralmente estará perto de outro verbo, né, como um complemento verbal de alguma forma assim. Agora, as formas imperativas são fáceis. A primeira forma é katel, então nós apenas tiramos aquele prefixo do imperfeito. A forma masculina singular é katli, mais uma vez, tiramos o prefixo, katlu e katelna. Então, tudo isso ocorreu de acordo com as formas que nós já esperávamos, e vemos aqui então o PL imperativo, masculino singular, feminino singular, masculino plural e feminino plural. Agora, o PL particípio será diferente tanto do particípio no kal quanto do particípio no nifal. Como assim? Bom, nós temos aqui a forma do particípio. Nós temos um mem, né? Esse mem estará presente em todos os particípios, de agora em diante, em todos os outros troncos que nós vamos aprender. O tronco PL, o tronco pual, o tronco rifil, o tronco rofal e o tronco hitpael, todos levarão esse mem aqui no particípio. O mem, então, será uma forma diagnóstica do particípio. É como se fosse uma forma diagnóstica de uma conjugação, né? O particípio não é bem uma conjugação verbal, mas é assim que nós vamos distinguir o particípio de outras formas. E vocês notarão aqui que o particípio é basicamente o imperfeito sem o iod, e no lugar do iod nós temos o mem, né? Makatel. Agora, o particípio masculino singular é makatel, feminino singular será makatelet. É possível também ver mukatla, mas mukatla é mais incomum. Você verá mukatelet muito mais vezes do que mukatla. Mukatlim e mukatlot serão as formas do particípio plural, masculino e feminino. Mais uma vez, notem aqui que o dagesh continua no segundo radical, em todas as formas. Notem também que todas as formas têm o mem prefixado aqui, mostrando que essa palavra será um particípio. Tá bom? Bom, pessoal, é só isso que é o tronco, então. Deixa eu mostrar apenas a tabela atualizada a vocês. Vocês têm aqui as formas mais simples do PL.
E vocês podem comparar agora os troncos cal, nifal, piel, e daqui a pouco nós vamos aprender o tronco pual e vocês poderão também comparar o tronco pual com os demais. Tá bom? Bom, por enquanto é isso. Vamos à próxima aula. Shalom!